Olá, pessoal. Eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade às estruturas de concreto armado 1 aqui, falando sobre o estádio 3 e os domínios de deformação. Então, só para recapitular, até na última aula, a gente aprendeu a entender por quais estágios que a peça passa em um ensaio tradicional de flexão a 4 pontos, né? Desde o início da fissura até a sua ruptura completa. E para fechar essa parte desses estágios, nós vamos adentrar um pouco na etapa final, né, no estágio 3, quando a peça ela já tem um certo nível de fissuração, e o que nós desejamos é entender o que acontece quando ela está próxima da ruptura. Né? Então, a gente vai ter um aumento do momento fletor lá no meio do vão. Esse aumento ele vai provocar, né, como que se diz, a redução da altura da linha neutra, né? Ou seja, a fissuração na peça ela vai aumentar consideravelmente. Então, o que eu estou tendo é isso aqui, né, pessoal? Eu estou tendo uma peça e essa fissuração ela está subindo aqui, né? Ela está subindo e a gente está desprezando essa resistência do concreto e ela está aumentando consideravelmente, né? De fato, o que acontece no estádio 3 é que, basicamente, os elementos de concreto e aço eles vão começar a plastificar, né? Então, o concreto, ele na fibra mais comprimida, em algum momento lá, ele pode plastificar, né? Atingindo a deformação específica EC2 e ECU, né? Aqui no caso, pessoal, eu vou exemplificar com vocês, desculpa, o concreto do grupo 1, né? Que é quando o EC2 atinge 0,2% ou 2 por mil, e a deformação específica última é 0,35% ou 3,5 por mil, tá? Normalmente, pessoal, nos livros vem assim, tá? 2 por mil e 3,5 por mil. Então, acostuma com essa notação aí, inclusive é a que a gente utiliza no nosso livro aí, né? Ela é a mais empregada, tá bom? Para quem quiser saber os valores de plastificação do concreto, consulta lá o volume 1, né? Capítulo 1, equação 1.16, vocês vão conseguir encontrá-lo, tá bom? Então, basicamente, o que está acontecendo é que a nossa estrutura ela está começando a plastificar, né? Tanto concreto como aço. Então, existe uma tendência do diagrama se comportar de maneira vertical, com todas as tensões trabalhando com a tensão máxima de compressão. A gente viu isso lá no capítulo 1 do volume 1, que é o famoso diagrama o quê? Parábola retângulo, tá? Ele tem essa tendência aqui no concreto, tá? Então, o que acontece? Vocês vão ver que quando a gente estiver trabalhando com o concreto mesmo, na parte de dimensionamento do estado limite último, a gente vai fazer a adaptação do diagrama parábola retângulo, né? Ou seja, tensão, deformação, para um diagrama o quê, pessoal? Para um diagrama equivalente, né, de altura lambda retangular apenas. Isso facilita, né, o cálculo do que, pessoal? Isso facilita o cálculo da nossa, como se diz, das nossas tensões, tá bom? Das nossas resultantes de tensões. Aqui você teria que fazer uma integral, né? Aqui não, aqui você já conhece o resultado dessa integral, né? Só fazer a área desse diagrama aqui, você tem a resultante de forças, tá? Então, basicamente é isso. Aqui a gente tem o diagrama parábola retângulo, aqui a gente tem o diagrama retangular adaptado, que é a aproximação que se permite fazer aí da norma, né? Basicamente, como é que é feita essa aproximação? Um método numérico, né? Para achar qual o diagrama retangular que é equivalente a esse diagrama parábola retângulo em nível de força, tá? Para quem tem curiosidade, no livro não tem essa dedução, né? Mas para quem tem curiosidade, no livro de concreto do professor Susequinde, da editora Globo, no volume 1, tem essa dedução para o grupo 1, né? Que lá na época dele só tinha o grupo 1, né? Então lá tem essa dedução e chega naquele valor mágico lá, né? De o 0,8x, né? Que é a altura desse diagrama aqui, tá? É o diagrama correspondente, beleza? No caso, a peça está bastante fissurada, como eu disse, né? E a linha neutra ela está se aprofundando, né? Então você está subindo a linha neutra porque a fissuração ela está subindo aqui, né? Então o que a gente tem aí é esse tipo de situação. Então o estádio 3
é o que acontece lá perto da ruína, né? Então, vamos recapitular aí, né? Normalmente, no estádio 1 e 2, você verifica o estado limite de serviço, porque as peças estão no estágio inicial de carregamento, né? Começando a fissurar e tudo mais, né? E no estágio 3, você tem a situação que a peça está na iminência da ruptura, que é onde você vai fazer o dimensionamento nesse estágio 3. Só que no estágio 3, pessoal, a gente tem um problema, né? A gente tem um problema. E o que é esse problema? Se você pegar uma seção de uma viga, por exemplo, você vai ter o quê? Você conhece o H e o BW dessa viga, certo? Só que você não conhece o quê? Você não conhece a armadura, certo? Você não conhece as tensões nessas armaduras e não conhece a posição da linha neutra. Então, você vai ter que aplicar algum método numérico aqui para resolver esse problema, né? Porque se a gente parar para pensar e desenhar uma seção transversal, quantas equações de equilíbrio você consegue escrever? Só duas. O somatório de força vai ser igual a zero naquela seção e que o somatório de momentos ele é igual ao momento externo, tá? É isso que você vai conseguir escrever. Então, para que a gente possa resolver o problema de dimensionamento do ponto de vista de qual a armadura necessária para aquele nível de esforço, eu tenho que recorrer às deformações do concreto, né? Então, pessoal, vocês vão ver que o problema de dimensionar a estrutura de concreto armado, no caso geral, ele é um sistema possível, porém indeterminado. Ele admite infinitas soluções, né? Vocês vão até ver no livro aí que a gente trabalha com a hipótese de o projetista adotar uma solução e partir, então, para as ideias, né? De como ele vai tentar encontrar a área de aço. A gente vai falar disso na sequência do dimensionamento, mas, basicamente, eu vou ter que recorrer a algumas relações entre deformações, visto que eu falei para vocês que todas as deformações são planas, né? Eu tenho hipótese de planicidade das seções após a deformação. Então, eu vou tentar recorrer a isso para escrever essas ocasiões. E como que eu vou escrever isso? Através de uma teoria muito importante no concreto, que é os domínios de deformação. Talvez essa aqui seja a parte mais encrencada de entender, porque ela tem uns gráficos que não são tão simples, né? Eles são invertidos na hora de se entender, então causa um pouquinho de confusão. Então, no estágio 3, para a gente entrar nesses domínios, a gente tem que estabelecer as hipóteses de cálculo, tá? Então, quais são as hipóteses de cálculo para uma peça de concreto armado, no caso aqui, submetida a momento fletor, né? Uma flexão? A gente tem que as seções permanecem planas após a deformação, então a seção transversal permanece plana, essa é a hipótese que a gente vê lá na resistência dos materiais. Então, aqui, ó, pessoal, eu consigo escrever uma relação entre essas deformações. Isso aqui já é uma equação, né? Então, eu tenho x sobre d, que é minha rotação, ela é igual ao quê, pessoal? Ela é igual a uma relação de deformações na fibra mais comprimida e no centroide do aço, da fibra mais tracionada, no caso de aço, tá bom? Ou seja, aqui, ó, deformação na parte superior da peça e aqui deformação na armadura, lá no bordo inferior, considerando que o momento fletor ele tem essa característica aqui, né? Regra da mão direita, ele está tracionando o bordo inferior e comprimindo o bordo superior. A maioria dos livros, acho que 100% dos livros, posso afirmar com toda certeza que vão fazer a dedução com esse formato aí. Lógico que se tiver momento negativo, o estudo inverte, né? E aí faz essa consideração para o bordo superior tracionando e bordo inferior comprimindo. A gente vai fazer o tradicional. As barras de aço, elas vão ser aderentes ao concreto, e como elas são aderidas ao concreto, 100% aderidas ao concreto, no entorno dessas barras, a deformação concreto e aço é a mesma, tá? Então, isso é importante, né? Isso aqui é fundamental, né, pessoal? A gente vem falando disso lá desde o capítulo 1, né? Fundamental essa aderência aqui. As tensões de tração no concreto, elas são desprezadas no estado limite último. A distribuição de tensão é feita de acordo com um diagrama parábolo retângulo, porém esse pode ser substituído por um diagrama retangular de profundidade Y, tá bom? Então, só para vocês terem noção, para o grupo 1, né, a gente tem esse exemplo aí da figura, né? Então, nós temos o diagrama de tensões planas permanecem planas, a gente tem um diagrama parábola retângulo, né? Imagina que aqui está a minha seção transversal, né? Minha seção transversal. Aqui o diagrama parábola retângulo, só que a gente vai trabalhar com esse aqui, ó, de altura Y, né? E essa altura varia
conforme o grupo de resistência. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Porque fazer isso aqui te exigiria uma integral, né? Enfim, isso aqui é difícil de fazer, né? Não é fácil. Aqui você já conhece a resposta, então é mais fácil. E além disso, desse lambda x aí, né? Você tem também a resistência mecânica, né, total à compressão, o sigma CD, ele é alterado conforme a zona comprimida. Se a zona comprimida tem acréscimo de área à medida que ela sobe, né, nesse caso aqui se mantém constante, acréscimo e acréscimo de área, né? A gente tem alfa CD, ok? Se a gente tem uma linha neutra que reduz à medida que se sobe aqui, ó, na zona comprimida, lembrando que aqui é zona comprimida, tá? Zona comprimida. Ela reduz, tá vendo? Tá reduzindo a área, tá reduzindo a área. Então, o sigma CD ele é multiplicado por 0,9, tá bom? Esse é um critério que tá lá na norma, na NBR 6118, na parte de dimensionamento. Nos casos gerais, o alfa C é dado por 0,85 no grupo 1 e essa parcela aqui, essa equação, para o grupo 2, tá bom? Então, olha só, essa é a outra condição. A outra condição essencial também é que você tem que garantir a ductilidade dos seus elementos estruturais. Ou seja, você tem que permitir que eles tenham capacidade de rotação, tá bom? O que é permitir ter capacidade de rotação? É você respeitar essa relação X sobre D aqui, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante porque vai ajudar a gente a dimensionar as peças de concreto lá. Vai ter uma situação que você vai admitir que você conhece a rotação e que você conhece a linha neutra, né? Mas você não conhece a armadura, que é o caso da armadura dupla, a gente vai falar lá na frente, né? Mas a capacidade de rotação ela é dada em função dessa relação X sobre D, limitada em 0,45 para os concretos de FCK menor ou igual a 50 MPa, grupo 1, né? Aqui a gente tem o grupo 1 e aqui a gente tem embaixo o grupo 2, tá, pessoal? Beleza? Aqui existem outras situações, quando você admite redistribuição de momentos, né, na seção. Normalmente a gente não costuma fazer exemplo disso, tá, pessoal? Mas a redistribuição ela é um mecanismo muito importante quando você quer trabalhar em cima da sua estrutura, tentar reduzir momentos em algumas seções, né? Então, a gente pode trabalhar com essa redistribuição de esforços aí, né? Quando usa redistribuição de esforço, você vai introduzir um coeficiente delta minúsculo aqui, né, dentro dessa função, que vai variar em função das estruturas de nó móvel ou nó fixo, tá? Então, na maioria dos casos, nós vamos utilizar esse beta aqui de cima, tá? Nós não vamos trabalhar com redistribuição de esforço, ok? E então, pessoal, com isso, com essas hipóteses construídas, eu consigo, então, construir os domínios de informação, que é o gráfico mais doido que tem aí na NBR 6118, um gráfico mais complicadinho de entender, né? E o que esses domínios de deformação eles representam? Eles representam as possibilidades de ruína da seção transversal de acordo com as deformações dos materiais, tá bom? Quando submetida aos esforços, né? Esforço normal, no caso de pilares, esforço de flexão, no caso de vigas e lajes, né? E pilares também. A gente tem que ficar atento, porque até 2003, né, na norma antiga, né, isso era escrito só para o concreto de grupo 1 e agora nós temos grupo 1, grupo 2, né? E aí você tem que tomar cuidado com essas deformações limites aqui, né? Que é o ECU e o SC2, EC2, que a gente vê lá no volume 1, né, no capítulo 1, volume 1, tem essas explicações lá. Mas, basicamente, para concreto de classe até 50 MPa, para compressão total você tem 2 por 1000, para compressão na flexão você tem 3,5 por 1000, e assim para os concretos do grupo 2 também. Você tem os limites máximos de deformações, tá bom? Então, basicamente, os domínios de deformação eles vão ser formados por 6 intervalos, tá? Por que 6 intervalos? Porque vocês vão ver que um desses intervalos ele normalmente é quebrado didaticamente em dois pedacinhos, né? Mas aqui é o gráfico, né? Um gráfico até complicado de entender inicialmente, né? Mas basicamente, pessoal, o gráfico das deformações, vocês têm que pensar isso aqui, ó. Isso aqui é uma seção transversal, tá?
isso aqui é uma seção transversal, tá bom? Só para vocês entenderem. Então aqui, ó, pensa que isso aqui é uma seção transversal, tá bom? Vou fazer as achuras aqui por dentro, para vocês entenderem que isso aqui é concreto, tá? E aí, olha só, isso aqui, ó, essas retas aqui, ó, que eu vou marcar com outra cor, com a cor azul, elas são o quê? Elas são as possibilidades de deformação dessa seção. Só que escrito ao contrário, né? Vocês estão vendo que está escrito ao contrário, né? Por exemplo, aqui, ó, vocês vão perceber que está escrito ao contrário, né? Aí você vai falar assim para o professor, mas o aço não traciona? Traciona, a 10 por 1000, né? Olha onde está o diagrama de deformação, que ele está para dentro da peça, né? É só uma orientação aí que o pessoal escreveu. Então, aqui a gente tem todas as possibilidades de ruína da seção. Então, com isso aqui, eu vou conseguir determinar a minha armadura na peça quando eu a não conheço, tá? Quando eu não conheço a armadura, lá no problema geral, eu vou atribuir alguns valores e vou conseguir chegar nessa armadura. Eu fiz a construção desses diagramas de forma separada, que aí vocês conseguem visualizar melhor, tá? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Os domínios de deformação são os casos as deformações específicas do concreto e do aço para os 6 casos possíveis de ruína, tá? Vocês vão ver, né? Flexão, tração e compressão com grande excentricidade, enfim. Aí a gente vai passar um por um aqui para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Ó, o primeiro caso aqui, ó, vou marcar aqui, o caso da reta A, tá? O caso da reta A, olha só. A reta A, pessoal, imagina que eu tenho a seção transversal e imagina aqui que eu tenho a seção. O que é a reta A? A reta A é quando a linha neutra está lá longe mesmo. Ela está lá no infinito, né? Essa distância aqui é muito grande, ela está no infinito negativo. Então, se ela está no infinito negativo, se a linha neutra está lá em cima, olha a minha marcação lá, tudo aqui embaixo está tracionado, tá bom? Então, essa é a primeira hipótese, né? A linha neutra está lá no infinito, então, devido a essa grande excentricidade, todas as fibras da minha seção transversal, elas estão submetidas a uma deformação de 10 por 1000, tá bom? Que é a deformação máxima que o aço permite, tá bom? A gente comentou um pouco disso lá no capítulo 1, né? Que existia um limite de deformação total e para o aço ele era 10 por 1000. Então, você, projetista, quando estiver fazendo uma peça na reta A, o que você vai ter que tomar cuidado? Você vai ter que tomar cuidado para respeitar a deformação aqui do aço, né? Limite, que é 10 por 1000. Exemplo de uma peça assim, um tirante, né? Um tirante de concreto armado, ele tem essa situação aqui, né? No seu pior caso. Então a linha neutra tá lá em cima, tá, pessoal? No menos infinito, todo mundo aqui embaixo está tracionado. Como essa distância aqui é muito pequena em relação ao tamanho da linha neutra, então a gente considera que toda a seção transversal está submetida a uma deformação de 10 por 1000, tá bom? Então, qual que é o estado limite último da reta A? O estado limite último da reta A, ele é caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado pelo alongamento total da seção transversal em 10 por 1000, principalmente a plastificação excessiva das armaduras, já que o concreto tracionado ele não tem efeito, né? Então vamos voltar aqui na figura e vamos analisar a segunda condição aqui, ó. Vamos voltar, a gente vai ficar voltando toda hora. Agora, pessoal, eu vou analisar esse domínio aqui, ó, o domínio 1, tá bom? Vou analisar esse domínio aqui, ó. Presta bastante atenção aí, ó. É o domínio 1. Então, o que é o domínio 1, pessoal? O domínio 1 corresponde a um caso de tração não uniforme. Por que é um caso de tração não uniforme? Porque o que acontece? Lá na reta A, a linha neutra estava lá na casa do chapéu, né? Lá no menos infinito. Então, essa linha neutra ela começou a se aproximar da seção e o intervalo de variação do domínio 1, ele chega até o x ficar igual a 0. Ou seja, ele está aqui no começo da seção transversal, né? Se a gente desenhar a seção aqui, ó, ela está aqui, ó. Aquela seção transversal que eu desenhei para vocês lá. Ela está aqui, né? Ela está aqui em cima, né? Então, quais são os casos de possibilidade de ruína da minha seção? É uma tração não uniforme. Como é uma tração não uniforme, o concreto aqui embaixo não contribui com nada, né? Então, mesmo que você tenha deformações aqui, você vai ter que olhar muito mais para o aço, né? Então, no domínio 1,
o estado limite último característico é a deformação excessiva das armaduras, por uma situação de plastificação. Então, olha só, lá no começo do domínio 1, o que a gente tem? A mesma coisa da reta A, né? Está lá na casa do chapéu, no menos infinito, e a gente tem uma deformação de 10 por 1000 na seção, tá? Aqui na armadura comprimida, eu coloquei menor que 10 por 1000, por quê? Porque está diminuindo, né? Se você pegar aqui, tem um pequeno afastamento, pequeno, mas existe, né? Tão pequeno quanto se queira, né? Se fosse a definição lá de limite. E aí, quando ele chega no x igual a zero, o que acontece? A deformação lá no topo do concreto é zero e ela vai aumentando para tração até chegar no 10 por 1000 para o aço. Vocês podem perceber que aqui, ó, aqui no domínio 1, o aço sempre está travado na deformação de 10 por 1000 excessiva. Então, vocês vão ver que essa situação ocorre aqui também, ó. 10 por 1000, 10 por 1000, tá bom? Só estou desenhando os diagramas. Então, nós vamos agora para a situação 2. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui e vou para esse domínio aqui, ó. Domínio 2, que é outra situação, né? Então, vamos falar sobre o domínio 2. Esse aqui é o grupo 1 que está representado, tá, pessoal? Porque isso aqui, ó, isso aqui mudam para o grupo 2, né? Eu deixei aqui porque é a foto que tem lá na norma, tá? Então, vamos para o domínio 2. O que é o domínio 2, pessoal? O domínio 2 é a flexão simples ou a flexão composta com grande excentricidade, né? Ou seja, você pode ter carga normal aqui. Aqui já entra o quê? Dimensionamento de vigas com carga, carga de compressão, né? Qual que é um exemplo de viga com carga de compressão? Protensão, né? Você pode... aqui, por isso que a gente coloca aqui flexão composta com grande excentricidade, né? Porque aí você consegue dimensionar as vigas protendidas. Então, olha só, vamos voltar lá na figura de novo. Estou aqui, né? Então, estou na fronteira do domínio 1, 2, né? Começando 2, né? E aí nós vamos até lá no domínio 3. Então, como é que é o domínio 2? Então, é uma situação de flexão simples ou flexão composta com grande excentricidade. Então, a linha neutra começa aqui no zero da seção, né? Tão próximo quanto se queira. Vocês vão ver que até no desenho do livro eu coloquei um pouquinho mais abaixo aí, né? Só para dar essa ideia aí, né? Então, a linha neutra veio lá de cima na reta A no domínio 1, chegou aqui no domínio 2, parada no zero aqui, né? Nesse zero. Então, a armadura a 10 por 1000, e vocês percebem que o quê? O domínio 2 é o último caso de deformação em que a ruptura é caracterizada por uma plastificação excessiva da armadura, visto que lá em cima, olha só o que está acontecendo, o concreto está ganhando deformação de compressão. Então, no domínio 2, qual que é a característica? A característica é por um alongamento excessivo também da armadura, né? E a fibra mais comprimida, ela tem um encurtamento inferior ao máximo, ou seja, ela não chega na capacidade máxima, né? Até na literatura vocês vão ver que o domínio 2 ele é uma região em que você aproveita pouco do material, porque você tem aço lá no máximo do seu potencial e concreto você não está no máximo do seu potencial, né? Você não tem essa condição. Então, olha só, de novo, né? Está lá no começo do domínio 2, né? Então, aqui é o começo do domínio 2, né? E aqui é o fim do domínio 2, já caracterizando uma flexão, né? Onde você vê uma deformação no concreto entre 0 e εcu, né? Que pode ser 3,5 por 1000 no grupo 1, ou aquela fórmula grandinha lá que a gente vê para o grupo 2, tá? Beleza? Então, esse é um dos casos, né? E aqui, de novo, vocês vão encontrar nas literaturas que o domínio 2 não é um caso tão interessante para se deixar uma peça para trabalhar, né? Por quê? Porque nem sempre você vai conseguir garantir o concreto está sendo bem aproveitado, né? A não ser que você esteja mais lá para o final do domínio 2, que aí você tem já uma melhor capacidade. Então, a gente passa para o domínio 3, né? Vamos de praxe, vamos voltar lá na nossa figura. O que é o domínio 3, pessoal? O domínio 3 é o dito por todo mundo aí, né? Como a melhor zona para se dimensionar uma peça de concreto, que é essa aqui, tá bom? Esse é o domínio 3, tá? Vamos fazer as marcações aqui, ó. Vejam bem, no domínio 3, a situação já se inverte. O concreto fica fixo no máximo da sua capacidade e quem varia é a deformação na armadura. Então, pessoal, no domínio 3, a gente fala também que você tem uma flexão simples ou uma flexão composta com grande excentricidade, porém, no domínio 3,
A ruptura, ela é caracterizada pelo quê? Pela máxima deformação de compressão do concreto e também é caracterizada pela deformação de escoamento do aço. Então, pessoal, no domínio 3, vocês vão conhecer o termo subarmado. O que é uma peça subarmada? É uma peça que ela necessita de um pouco menos de armadura e ela trabalha no máximo da capacidade dos seus materiais. Por isso que você vai ver todo professor de concreto falando assim, tenta colocar a sua viga no domínio 3, né? Porque aí você vai estar aproveitando o máximo do seu material, com concreto no máximo da sua plastificação e armadura na situação de escoamento. Então, basicamente, relembrando, domínio 3 é o quê? É uma situação de flexão simples ou flexão composta com grande excentricidade, onde o estado limite último é caracterizado pelo quê? Era caracterizado pela máxima deformação de compressão na zona comprimida e por uma deformação de escoamento no aço tracionado, tá bom? E aí, com essa situação, você tem o melhor possível dos dois materiais, né? Lembrando que o comportamento do aço numérico, ele é assim, né? Ele é um diagrama bilinear de plastificação perfeita, né? Então, aqui você tem uma deformação EYD, uma deformação EY máximo, né? E isso aqui é o que? É o FYD, né? Ele não muda, né? Não tem acréscimo de tensões no escoamento, tá bom? Então, essa é a melhor característica que se tem para dimensionar a armadura. Tentar deixá-la do domínio 3. É sempre possível? Não, nem sempre é possível fazer isso, né? Mas quando for, tentem fazer dessa forma, tá? Olha só. Agora nós vamos entrar no domínio 4. Tá? O domínio 4 normalmente é um domínio indesejável. Vocês vão entender por que ele é um domínio indesejável, né? O domínio 4, ele é uma situação o quê, pessoal? Ele é uma situação onde você pode dividir em duas questões, por isso que eles falam até 6, né? Porque o domínio 4, ele pega esse pedaço que eu risquei aqui, ó, em azul, e ele pega esse pedaço em roxo aqui, né? Então, tem autores que falam que esse pedacinho aqui é o 4A, né? Igual tá marcado, tá bom? A gente não vai fazer essa subdivisão aqui, vai só deixar ela no texto, no livro também, essa subdivisão está no texto, tá bom? Então, olha só. O 4A, o que está acontecendo? A linha neutra está descendo, tá bom? A linha neutra está descendo, você já tem, você continua tendo um caso de flexão simples ou flexão composta com grande excentricidade, né? Só que o que acontece? A maioria dos pontos da sua seção vão começar a estar comprimidos, né? Então, esse caso aqui é muito comum em pilares ou vigas com altura muito pequena, muito reduzida, tá? Qual que é o problema desse caso? Pessoal, o problema desse caso é simples. Olha só, o estado inicial dele aqui é para uma deformação de escoamento. Só que olha o estado final dele aqui, é para uma deformação no aço menor que a deformação do escoamento. Então, pessoal, é comum vocês escutarem, né, que o domínio 4 é o domínio das peças superarmadas, tá bom? Por que peças superarmadas? Porque as peças superarmadas, elas trabalham no limite da compressão do concreto, no bordo comprimido, e a zona tracionada, ela está o quê? Ela está inferior ao escoamento. Qual a característica de uma peça de estrutura de concreto armado que não trabalha no escoamento? Ela tem ruptura frágil. Por isso, pessoal, a norma fala que quando você está dimensionando viga e laje, é desaconselhável, é impossível você dimensionar peças na região do domínio 4, porque ela tem uma característica de ruptura frágil, e isso não pode acontecer, ruptura sem aviso em laje e viga. Pilar, não tem jeito, você não vai ter como correr disso, porque o pilar essencialmente está a compressão, né? Então, normalmente, você sempre vai ter uma situação dessa daqui, né? Sempre bordos essencialmente comprimidos. Então, para viga e laje, você não pode deixar sua peça dimensionar no domínio 4. Vocês vão ver que tem até uma prova no livro, né, falando que o limite beta-x é justamente uma condição que a norma põe para você trabalhar peças da flexão como laje e viga até o domínio 3, para justamente ter uma ruptura dúctil, né, ou seja, aço no escoamento. Ok? Então,
é isso, pessoal. O domínio 4, né? O domínio 4 ele se caracteriza por essa situação aí, né? Você tem uma peça onde a armadura ela trabalha essencialmente em deformações abaixo das deformações de escoamento, tá? Então nessas condições aí a peça ela vai o que? Ela vai trabalhar essencialmente na compressão. Então aqui, ó, o domínio 4 é simplesmente quando essa linha neutra ela tem a mesma posição da armadura e você tem uma seção acima da antiga armadura tracionada totalmente comprimida, né? Então esse aqui é o regime 4A que eles fazem essa distinção simplesmente para facilitar lá na hora da dedução, né? Você conseguir separar direitinho, porque olha aqui, ó, nessa situação aqui, ó, a linha neutra aqui, o começo dela, né? O começo dela, ela tá bem aqui, né? Ela tá bem aqui, o regime 4A começa, então você tem uma peça acima dessa armadura aqui totalmente comprimida, tá? E aqui, pessoal, o regime 5, né? O domínio 5, ele é simplesmente o inverso do domínio 1 e a reta B é da mesma forma, né? O que é o domínio 5? O domínio 5 é uma situação de compressão não uniforme, ou seja, não tem tração aqui na situação, né? Então você começa com a peça onde a linha neutra está lá no fim da sua seção e ela está caminhando para ir para o quê? Para o mais infinito, tá bom? Então a sua peça ela está caminhando para essa situação aqui, ó, para uma situação onde o concreto está trabalhando essencialmente na máxima deformação de quê, pessoal? Na máxima deformação de compressão do concreto. Aqui, pessoal, tem até um errinho aqui no livro, né, que a gente está distribuindo aí, né, porque no máximo o concreto, quando ele está fletido, porém totalmente comprimido, a norma ela admite você usar 3,5 por mil, né, do grupo 1 ou EPSILON-CU para o caso geral. Aqui ficou até um errinho, né? Porque na borda do domínio 4 não é ECU, né? É EC2, né? Porque quando você está se aproximando para uma situação de compressão uniforme, você não pode garantir mais o 3 por mil, você tem que garantir o Epsilon C2, tá bom? Então esse é o erro aí. Então, qual que é o estado limite último do domínio 5 aqui? Ele é caracterizado por encurtamento da borda mais comprimida, tá bom? Reta B, como eu disse, é o inverso da reta A, ele é uma situação de compressão não uniforme, né? Compressão uniforme. A linha neutra está lá na casa do chapéu, só que agora para o lado mais positivo, tá bom? Então, a gente tem a peça essencialmente trabalhando por encurtamento das fibras a um valor de Epsilon C2, tá? Ou seja, não é Epsilon CU, tá, pessoal? Final do domínio 5 e reta B é Epsilon C2, tá bom? Então, com isso, meus jovens, a gente finaliza aí os domínios de deformação e agora a gente vai fazer alguns exemplos de calcular propriedades, né, no estado limite 1, né, e vai, então, de fato, adentrar ao dimensionamento, que é a parte final, né, a parte final aqui da nossa disciplina, e aí dessa parte final a gente só vai aplicar os conceitos na laje, né, e aí, então, finaliza a disciplina de estruturas de concreto armado 1. Abraço para vocês.